Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Hoje temos como convidado Pedro Abcacis, o diretor da formação de carta ACP, e é esse o tema do podcast de hoje. Pedro, antes de mais, muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Formar e descobrir jovens talentos nacionais é esse o propósito, mas eu já tive o prazer de participar e é muito mais do que isso, não é? Muito mais do que isso. Aliás, eu diria que encontrar grandes talentos não é o propósito principal. O propósito principal é pegar em miudagem muito nova, dar-lhes os primeiros passos no desporto automóvel, mostrar-lhes o que é guiar uma máquina e, sobretudo, trazer-lhes também, além de mostrar o que é, trazer-lhes o espírito esportivo, o espírito de convívio entre eles, a correção e eles normalmente saem da formação com uma série de mais-valias, todas nesse sentido, e todos os anos aparece um ou outro que são aparentemente grandes craques. Eu fico muito contente quando aparecem os grandes craques que depois evoluem. Tenho vários casos nas corridas de grande destaque, mas eu diria que não é o primeiro propósito ir à procura dos grandes talentos. Mas, quando eles aparecem, encaminhamos-los, o que é importante. Este ano é a 25ª edição, salvo erro. Tal e qual. Como é que isto tudo começou? Tudo isto começou no século passado. 1999. Na altura, contactaram-me do ACP, porque eu tinha amigos dentro do ACP. O ACP tinha uma grande revolução nessa altura, porque recentemente tinha deixado de ser federação e o César Torres tinha morrido recentemente. As pessoas eram novas e contactaram porque em tempos o ACP teria feito umas formações em moldes bastante distintos e que na altura quem pegou no ACP nessa altura sentiu vontade de reeditar este tipo de situação e perguntaram se era possível e como é que era possível. E eu na altura desafiaram-me para estudar o assunto, eu vim estudar aquilo que se tinha feito, aquilo que eu achava que se poderia fazer e acabei por dizer gostava de fazer uma coisa destas. E fiz uma primeira experiência em 1999 com poucos alunos, aliás num cartódromo indoor em Espinho, que foi mesmo para experimentar as minhas ideias. No final dessa edição, a primeira de todas, fiquei muito contente porque achei que realmente aquilo que eu tinha em mente era perfeitamente aplicável e nesse ano foram 17 alunos. No ano seguinte já o fiz num cartódromo à séria e com 60 alunos. A primeira edição teve 60 alunos. E a partir daí comecei a fazer com o número, fui ajustando o número ideal de alunos, fui ajustando uma série de detalhes, pouco a pouco, as edições foram correndo e quase sem dar por isso, estamos no quarto século. E é por aí mesmo que vamos. Vamos passar para este lado de quem nos está a ouvir e que tenha filhos que queira inscrever. A partir de que idade? Como é que todo o processo decorre? Isto é durante uma semana? Para onde é que vão? Como é que são as deslocações? Como é que isto acontece? Ok, portanto isto acontece de uma forma bastante simples. Recebemos alunos entre 7 anos, alunos com 7 anos que façam os 8 nesse próprio ano e até aos 13. Portanto, entre os 7 e os 13, eu separo-os em 2 escalões. Os de 7 e 8 anos, que são normalmente os que recebo, são alunos sem zero experiência. A maior parte deles nunca viram um kart sequer. Okay. E depois dos 9 aos 13, um outro escalão. Portanto, tenho um número restrito de 12 alunos dos 7 e 8 anos e depois tenho um número maior dos alunos a partir dos 9. Normalmente 32, 34 alunos. Portanto, isto completa atualmente 46, 44, entre 44 e 48. É um bocado variável de ano para ano. O que eu faço normalmente, para mim o ideal é receber alunos que nunca andaram de kart. Isso para mim é ponto assente. Porquê? Muitas vezes há alunos que já andaram em cartódromos, andaram mal, sem instrução e, portanto, têm noções erradas. E eu, quando recebo alunos que nunca andaram de kart, sei que eles não trazem vícios. Exatamente. E isso para mim é fantástico. Porque eu sei que estes miúdos com estas idades aprendem muito depressa. E então, o que é que eu faço? Dou-lhes formação num primeiro dia. O primeiro dia é o sacrifício para eles. Portanto, isto passa-se sempre entre uma terça-feira e um sábado. Okay. Na terça-feira é o grande sacrifício para eles, porque os pais trazem-nos até ao final da manhã. Eu, nessa altura, quando tenho os alunos todos comigo, faço
briefing com os alunos e com os pais. Eu peço aos pais que fiquem até esse briefing, Presentes. porque nessa altura eu explico aos alunos e aos pais o que é que se vai passar. E, portanto, estou aberto a responder a todas as perguntas que me queiram fazer, qualquer dúvida que tenham. Pedro, deixa-me interromper. Até acredito porque para muitos deles seja a primeira vez que estão a sair de casa, não é? Há alunos que chegam ali, os pais vêm aflitos, nunca dormiram fora de casa. Pois. Portanto, isto começa por ser um primeiro problema. Eu faço esse briefing e depois, como os pais sabem, e está no regulamento já há muitos anos, os pais estão proibidos de entrar no cartódromo até sexta-feira ao fim do dia. Portanto, eu não quero misturas com os pais, porque seria dramático estar a dar formação aos alunos e os pais a dar palpites atrás. Portanto, proibidos pelo regulamento. Portanto, os pais nessa altura têm as perguntas que queiram fazer, podem fazer nessa altura e depois vão-se embora. Os miúdos almoçam e da parte da tarde, como eu dizia, é um grande sacrifício porque eles não vão andar nesse dia. Eu vou-lhes ensinar o que é um kart, de uma maneira muito simples, com uma linguagem muito simples para eles. Porque é que quando eles pegam no volante e mexem no volante, o carro vira? Porque é que quando carregam no pedal do lado direito o carro começa a andar e quando do lado esquerdo ele trava? Qual a função dos pneus de chuva, pneus de seco? De onde é que vem a energia do kart? Eu chego-lhes a abrir o motor. Portanto, noções mecânicas, não é? Mas contar tudo isto de uma maneira, uma linguagem já que eu já me habituei para eles. Porque é que eles carregam no travão? Porque é que o kart trava? Já lhes mostrei motores abertos, abro o motor à frente deles, eles veem o pistão, veem de onde é que vem a energia e depois ensino-lhes outra coisa que é a regulamentação. Quando chegam a provas de karting, quando entrarem se quiserem fazer o karting à séria, quando chegam ao cartódromo, o que é que há? Para lhes explicar o que é o diretor da prova, o que são os comissários, o que são os treinos livres, treinos cronometrados, corrida, etc. E eles ficam a perceber como é que funciona a mecânica de uma prova de karts. E depois há outra coisa que eu lhes digo, que é meto-lhes um terror à frente, que é as bandeiras. Ensino-lhes bandeiras. E porquê? Eu explico-lhes. Quando eles estão na pista e com um capacete enfiado, a única maneira que eu tenho de comunicar eficazmente com eles é através das bandeiras. Não consigo falar com eles, nem eles conseguem falar comigo. Qualquer intercomunicador, nada. Zero. Portanto, eu posso comunicar com eles por bandeiras e é importante que os conheçam. Cada vez que eu mostrar uma bandeira, seja ela qual for, eles saibam exatamente o que é que eu quero dizer. E meto-os o terror, porque no segundo dia, logo de manhã, fazem teste. Teste tipo americano, mas eu digo, as perguntas de regulamentação valem 2 pontos, as perguntas de mecânica valem 2 pontos, as perguntas de bandeira valem 5. Portanto, eles... No primeiro dia à noite vão para os quartos, levam um manualzinho feito aqui no ACP e vão estudar todos. É o dia mais calmo para os alunos à noite. Certo, mas acredito que seja um choque muito grande para alguns. Vão estudar e vão muito preocupados, vêm nervosíssimos. Claro. É muito engraçado. Mas o que é certo é que eles, a seguir à formação, eles conhecem as bandeiras todas e sabem exatamente o significado. E, portanto, eu, por regra, eu nunca tive dificuldade em mostrar uma bandeira a um aluno que ele me olhasse tipo não sei o quê. Pois. Felizmente, isto funciona bem. E, portanto, eles, quando vão para a pista, já sabem quando eu quero comunicar com eles, como eu e os outros comissários estão comigo. Ótimo. Ninguém vai para a pista até ter a noção básica de onde é que deve estar. Noção básica, como é que funciona o kart e noção básica das bandeiras. Isto é muito importante. E depois, no primeiro dia, eu começo a mandá-los para a pista, numa pista pequenininha, monto uma pista pequenina no cartódromo, e eles vão andar numa pista onde facilmente eu chego ao pé deles e os meus ajudantes chegam ao pé deles. Eu, por regra, monto isto. É uma coisa que me dá muito orgulho, é que tenho o Carlos Silva, que trabalha comigo há muitos anos, na formação, e depois tenho uma série de antigos alunos. Os antigos alunos é que me vêm ajudar. E vêm ter comigo no primeiro dia e estão junto à pista e ajudam os novos alunos. Portanto, são uns auxiliares. Eu tenho 4 ou 5 antigos alunos que me vão auxiliando durante toda a formação, que é muito importante. Entrosam muito bem comigo e as coisas funcionam muito bem. Eu, por regra, no primeiro dia vou à pista à frente dos alunos, grupinhos de 4, 5, vou à frente deles, mostro-lhes trajetórias, mostro-lhes como funciona o kart, mostro-lhes na prática aquilo que eu ensinei na teoria. E depois, rapidamente, eles começam a adaptar-se e neste primeiro dia, em que é só treino livre entre eles, é muito engraçado porque eles dizem, eu ganhei-te, e eu, havia aqui uma corrida, foram vocês que montaram, isto era livre. E eles depois ficam muito aflitos,
Eu ganhei, ganhaste. O espírito competitivo começa Logo. Mesmo eu digo que é treino livre e eles já vão para dentro da pista querer passar um e outro. Isto funciona muito bem, depois vou alargando o tamanho da pista. Tenho uma pista muito pequenina, depois tenho maior, e no segundo dia eles já andam numa pista completa. Para eles é amanhã, vem logo no segundo dia à noite, vêm perguntar: amanhã já vem a pista, já andamos na pista. Todos contentes, porque vão para a pista toda, sentem-se muito orgulhosos, e realmente no segundo dia eles já estão capacitados, mesmo os que nunca tinham andado num kart, estão perfeitamente capacitados de fazer a pista completa, e a pista de Leiria tem nuances técnicas que não são nada evidentes. E eles já se conseguem adaptar. Então, a um dado momento, começam a fazer corridas entre eles. Em grupos que eu faço questão que eles andem sempre com concorrentes diferentes. Sim. Aproveito para perguntar, os karts são iguais para todos ou existem aqui diferenciações? Não, iguais. Para os pequeninos e para os grandes, os karts são iguais. São uma frota de karts que temos, com motores iguais, com tudo igual e, portanto, mas muito facilmente adaptáveis. Tem uns mecanismos para adaptar os pedais e adaptar os bancos, de modo a que o aluno pequenino e o aluno maior, eu rapidamente ponho o kart à medida de cada um. Okay. E isso funciona muito bem. E, portanto, eles depois começam a fazer corridas entre eles. E nas corridas à série há 3 eliminatórias, nas quais eu utilizo 3 pistas diferentes, desenhadas completamente diferentes. E eles começam a primeira eliminatória. Antes chamava-lhe eliminatória, agora chamo-lhe qualificação. Ótimo. Já deixei de chamar eliminatória porque ninguém é eliminado. E então eles fazem a primeira qualificação numa pista mais simples, depois complico, e a terceira qualificação já é numa pista completa, a pista de Leiria, que é bastante complexa e tem uma pista muito técnica e que exige já deles. Ganhando confiança pode se tornar traiçoeira. Claro. E, portanto, eles fazem isto muito bem e estas qualificações vão pontuando. Okay. Uma coisa muito interessante é que na primeira qualificação a grelha de partida é feita em função dos testes escritos. O aluno que respondeu melhor aos testes vai partir na pole position. Ótimo. O aluno que foi mais cabelão vai lá para trás. Tem um incentivo sério. Adicional. Claro. Adicional. É muito engraçado. E depois vão pontuando, consoante a classificação de cada corrida, e eu chego a sexta-feira ao fim do dia. E eles estão todos escalonados por pontos. Okay. O que permite dizer os 12 melhores vão à final, os outros a seguir vão à semifinal e, portanto, todos os alunos têm uma corrida no sábado. Uma e uma única corrida no sábado. Nessa altura é que eu digo, sábado, venham os pais, os avós, os tios, quem eles quiserem, encham o cartódromo. Exatamente. E foi numa dessas que eu participei, numa edição dessas em que eu pude estar presente e vi que aquilo se torna um mini grande prémio. Espetacular. Aquilo é mesmo emocionante. É muito giro. Eu começo por isolar os alunos logo de manhã, os pais chegam, mas eles estão de parte, e depois vou chamando consoante as corridas. Começo com os mais fraquinhos e amanhã acaba com a final do escalão A dos maiores. Até correrem, estão isolados comigo. Depois de correrem, já podem ir para os pais, etc. E, portanto, há um entusiasmo entre alunos e pais que é extraordinário. Às vezes também tem que dar reprimendas aos pais. Muitas vezes os pais vão para a borda da pista acenar aos alunos. E eu ensino-nos durante estes dias, ninguém tira as mãos do volante. Portanto, cada vez que há um aluno, durante qualquer dos dias, que tira a mão do volante para celebrar uma vitória ou para dizer adeus, quando parar o kart, leva uma reprimenda forte. Porque, para mim, a segurança é um aspecto absolutamente fundamental. Eu digo aos pais logo no primeiro dia, permite-me alterar os moldes da formação por questões de segurança. Não aceito que nada entre em risco com a segurança. Por exemplo, posso dizer que há 3 ou 4 anos tive a manhã de sábado completamente estragada porque choveu. Pois. E eles não estão habituados a andar, nunca andaram em chuva e, portanto, era perigoso para eles. O que é que eu fiz? Interrompi. Durante toda a manhã, os pais na seca, os alunos na seca, mas não deixei ir à pista. Fui vendo no Indoguru e sabia que à tarde tinha pista seca. Peguei nos antigos alunos, mandei-os para a pista para secar a pista. Boa. Eles todos contentes, andavam a secar a pista. E depois, quando eu acho que já está, visualmente já está, eu próprio vou à pista num kart. Eu, durante toda a formação, tenho sempre um kart comigo. Portanto, em qualquer momento posso ir à pista. E nessa altura, fui à pista quando eu senti, rolando eu próprio, que havia segurança para eles, deixei-os andar. Portanto, eu nesse ano foi o único ano em que as finais, as corridas todas fizeram-se no sábado à tarde, em vez de fazer no sábado de manhã. Correu bem, felizmente, e consegui completar o programa. Mas há uma coisa absolutamente fundamental, é que em matéria de segurança eu não arrisco nem um bocadinho. Exatamente.
E por isso eu tenho sempre uma ambulância, 2 bombeiros, em permanência, tenho um médico em permanência, e isso para mim é fundamental. É uma verdadeira prova. Tem ali as condições reunidas para uma prova. Já agora, um item de segurança. O fato é completo. Exato. Eles vêm, eu digo aos pais, se tiverem capacetes em casa deles, podem trazer à vontade. Se tiverem fatos deles, há uns que já têm, já são galifões, trazem o fato deles, mas no fato deles só usam até sexta-feira. No sábado nós temos fatos do ACP para todos. Durante a semana, quem tiver os seus fatos gosta de exibir aos outros, e eu não vejo mal nisso, mas no sábado vão todos com o fato do ACP, vão todos por regra com uma t-shirt da Smol. A Smol está comigo desde há quase 20 anos, acho eu, e tem-me apoiado sempre. Praticamente desde o início. Exato, dá-me as bebidas para toda a formação. Uma coisa fundamental, uma formação em julho, eu tenho sempre água disponível que a Smol me fornece, e eles podem beber a água que querem. Eu, aliás, estou sempre a recomendar que bebam água. Eu próprio faço isso. Eu estou sempre a pedir aos monitores que me vão trazendo água. Quando estou na pista com os alunos, eles vão-me sempre trazendo água. E, portanto, no sábado eles podem estar com o capacete deles, agora com o fato do ACP e a t-shirt da Smol, isso é indispensável. Eu entrevistei alguns pais no final de uma dessas edições, e eles sentiam que os filhos estavam muito mais atentos a certos aspectos. Eles crescem enquanto estão lá durante esses poucos dias, não é? Crescem imenso. Imenso. É uma coisa extraordinária vê-los andar no primeiro dia e andar no último. Os pais ficam de boca aberta quando, sobretudo os que trazem filhos que nunca andaram, digam, não é o meu filho que está a fazer isto. E crescem nesse aspecto de condução, mas crescem também, acho eu, em termos humanos. Isso para mim é absolutamente fundamental. O entendimento entre eles, o comportamento na pista. Eu não permito toques nos karts e dou sérias reprimendas quando vejo esses toques. Quando são malandros, às vezes há toques completamente inadvertidos, mas há toques malandros, eu sei perfeitamente distinguir uma coisa da outra. Claro. Se um aluno durante a semana tenta isso, não tenta a segunda vez, porque nisso sou severo, porque lá está, é a segurança que está em jogo. E normalmente quando chega ao último dia vemos corridas super competitivas, não há toques, eles ultrapassam-se. Aliás, eu digo-lhes, dá muito mais gozo. Eu quando faço corridas de karts, quando fazia, agora faço menos, mas antigamente fazia muito, dá muito mais gozo tentar ultrapassar o meu adversário que está à minha frente, pelo braço, pelo jeito, do que lhe dar um empurrão e mandá-lo fora. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Exato. E então os meus alunos, normalmente no último dia, têm um comportamento extraordinário. E depois é engraçado, quando acabam as eliminatórias, há um que está mais desconsolado com o segundo ou terceiro, o que ganhou vem consolá-lo. Diariamente vejo este tipo de comportamento, e isso dá-me uma grande satisfação. O Pedro está no projeto desde o início, criou o projeto, já tem o olho treinado também para ver jovens talentos. Sei que não é o propósito, e temos vários casos de sucesso. Pedro, durante com as idades deles, o Pedro consegue logo distinguir aquele que pode ter ali potencial, com aquele que pode ser mais rápido. Sim. Dá para ver? Como é que se percebe Dá para ver, porque é o dom natural. É como jogar à bola, é como outra coisa qualquer. Se eu pegar uma bola e entregar a um miúdo, ele dá os primeiros toques, vê-se. Se eu meto um kart na mão de um miúdo, das primeiras vezes, vê-se quem pega logo com naturalidade. E depois, ao longo dos dias, quem evolui. Há uns que pegam no primeiro dia e estão muito aflitos, nunca andaram naquilo, ainda estão a experimentar, mas depois, à medida que vão experimentando e vão ganhando confiança, progridem imenso. Portanto, há alunos que progridem de uma maneira extraordinária entre terça-feira e sábado, extraordinário. E isso nota-se. Há trajetórias que se fazem limpinhas, há outros que têm mais dificuldade na trajetória, metem o kart e o kart derrapa mais, mas há uns que não, metem o kart na curva e aquilo vai tudo a eito. Portanto, isso nota-se. E depois, quando fazem corridas entre eles, também é muito interessante a maneira como abordam a inteligência com que abordam uma corrida. Isso é importante. É daí que eu tive alunos extraordinários, como tive 2 casos no Dakar. Os irmãos Porém foram meus alunos. Atualmente o João Ferreira foi meu aluno. O João Ferreira, que agora dá cartas, toda a gente sabe. Exatamente. Tenho no Nacional de Rallys o Ricardo Sousa, foi meu aluno. Portanto, tenho o Guilherme Oliveira, que ainda correu, ainda quase foi campeão de Le Mans Series do ano passado, foi meu aluno. Portanto, há toda uma série de alunos que passaram por lá e que eu rapidamente vi, este vai longe.
Mas, como digo, não é o propósito, mas fico muito contente quando vejo alunos com muito talento e dou-lhes conselhos. E estes alunos, qualquer destes casos, na altura, aconselhei-os aqui e ali, e é muito interessante vê-los progredir. É engraçado ver que seja no todo-terreno, seja na resistência, na velocidade, temos casos de sucesso e vemos que os karts estão na base da condução, não é? Aquilo é para aí o aparelho mais básico que pode ter. Completamente, porque eu quando explico aos alunos no primeiro dia de onde é que nasceu o kart, aquilo nasceu na Segunda Guerra com os pilotos ingleses nos aeródromos, quando estavam de pausa do trabalho deles, inventaram aquilo. Para se distraírem. Para se distraírem. É um elemento mecânico de um automóvel com as partes essenciais e dispensando todas as que não são essenciais. E é muito engraçado. Portanto, os alunos pegam numa máquina destas, dão os primeiros toques com uma máquina extremamente simples e quem tem talento depois vai utilizando outras coisas que passam para fórmulas, passam para carros à série e rapidamente vão adquirindo tudo o que os carros têm a mais. Mas a base é um kart, efetivamente. Pedro, vemos que esta é uma formação de sucesso. Há alguma característica que pretende alterar de futuro? Há alguma coisa que acha que deva ser melhorada de ano para ano? Vamos sempre vendo... Eu tenho um hábito engraçado em relação a isso. Tenho o Carlos Silva, como já disse, que trabalha comigo há muitos anos. Tenho vários alunos, incluindo um caso extraordinário de um aluno que foi meu aluno e quando deixou de o ser, e diz ele que por influência minha foi tirar o curso de Engenharia Mecânica a Londres e que já me fez 3 ou 4 vezes meter-se num avião para vir ajudar-me na formação e no fim da formação mete-se no avião e regressa. E é extraordinário. Normalmente estes alunos que trabalham comigo já há uma série de anos, incluindo os monitores que estão com eles no hotel, eu na semana a seguir à formação, e para que a memória esteja fresca, faço-nos um inquérito e pergunto o que é que cada um acha, onde é que a gente pode melhorar, etc. Eu próprio faço essa reflexão comigo na semana a seguir. Depois registro num papel. Entretanto, passam-se meses e quando no início do ano seguinte eu começo a preparar a formação, vou ao papel. Por regra, há sempre pequenos detalhes a ajustar e eu todos os anos introduzo uma outra melhoria. E eu diria que na formação não tenho a ideia de fazer grandes alterações, mas tenho a ideia de permanentemente fazer pequenas alterações e vou melhorando de ano para ano. O kartódromo que tem sido utilizado é o dos Milagres, em Leiria, exato. Mas houve passagens por outros. Vamos manter esta pista. É o dos Milagres por razões simples. Sempre foi o dos Milagres desde a segunda edição até hoje. Eu para já funciono muitíssimo bem e já entrosado com as pessoas da cronometragem dos Milagres, que já conhecem as minhas necessidades e já fazem aquilo com automatismo. Depois, há uma segunda questão, muito importante também, Cartão dos Milagres está no centro do país. A localização é muito boa, não é? É fantástica. Para quem vem do Norte, para quem vem do Sul, é fantástico. Depois há outra questão que para mim é fundamental. Eu lembro-me em tempos, o ACP tem-me sugerido outros cartódromos, não vale a pena dizer quais, mas eu dizia não, eu nesse caso gostava muito de fazer nesse cartódromo, mas não o vou fazer porque nesse cartódromo há momentos em que o aluno desaparece e depois volta a aparecer. Pois a segurança está sempre em primeiro lugar. No Cartão dos Milagres, eu estou a ver os alunos 100% da volta. Portanto, se houver algum problema, eu, no sítio onde estou sempre a ver. O que me permite despoltar de imediato, despoltar os meios de segurança ou os meios de auxílio em qualquer sítio. E com bastante rapidez. Seja os bombeiros, seja os monitores de pista, seja quem for, mandá-los rapidamente a um sítio onde é preciso auxiliar. E estar eu também confiante, porque eu ter estes miúdos a meu cargo. E a cada volta, haver um miúdo que desaparece e aparece depois... É muita responsabilidade. É uma coisa que me faz aflição e que me diz, não, preciso de um cartódromo onde eu esteja a ver sempre. Ora, o cartódromo de Leiria, além de ser um cartódromo internacional, tem traçado técnico extremamente interessante, está no centro do país, permite-me estar sempre a acompanhar os alunos e já tem uma enorme experiência comigo e com a minha equipa. Portanto, tudo isto são motivos para dizer que continuamos em Leiria e para já não tenho ideias de mudar. E muito bem. Pedro, muito obrigado por nos ter vindo aqui esclarecer a todos os que estamos a ouvir quais são as necessidades, como é que isto acontece, porque é que isto acontece, e é um caso de verdadeiro sucesso e muitos parabéns porque têm feito um ótimo trabalho. Obrigado. A minha motivação são os alunos. Quem for ver
no sábado, no final quando faço a distribuição de prémios, a alegria, a euforia daqueles alunos, as perguntas sobre para o ano como é que é, etc. E muitas vezes alunos que têm 13 anos e saem do cartódromo lavados em lágrimas porque já não podem voltar, tudo isso me motiva imenso para continuar. Se calhar seria caso para pensarmos numa segunda etapa aqui de estágio para dar uma progressão maior, porque sabemos que tem sido um caso de sucesso e que há muita vontade de continuar. É um caso de sucesso. Muito obrigado a todos os que estiveram a ouvir este podcast. Podem ouvir este e outros nas nossas redes sociais e, claro, no nosso site do Automóvel Clube Portugal. Muito obrigado por estarem desse lado.